Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Uma palavra foi ministrada aqui certa vez pelo pastor João sobre arrependimento, sabe? E foi uma palavra um tanto profética e deu aquele saculejo, né, no cristão. E vez ou outra, Deus vai fazer isso. Deus vai descer, vai visitar a igreja e vai aprumar, né? Vai colocar no prumo, vai endireitar os nossos caminhos. E naquele culto, eu acho que foi no início desse ano, talvez, Deus falou comigo sobre talvez aquilo que a igreja precisasse ouvir. Logo depois, né, desse momento de arrependimento, Deus falou muito forte comigo sobre transformação, sabe? Sobre vida transformada. E eu levei isso para casa, enfim, adormeceu, continuei na minha busca, né, individual, e Deus sempre trazia isso. E agora, quando houve o convite do pastor para trazer a palavra, eu não me lembrei imediatamente, mas Deus trouxe algumas revelações nesse sentido que confirmaram ser essa palavra para os irmãos. Então, assim, é um recado, tá? É uma mensagem. Hoje eu não vou, hoje nem nunca, os irmãos vão me ver manipulando sentimentos ou, enfim, fazê-los, enfim, tocar o coração de vocês. O Espírito Santo vai fazer isso de acordo com aquilo que ele tem para cada um. Tá, meu irmão? Eu vou te passar esse recado, essa mensagem. Eu quero que você fique bem atento a isso. Queridos, são verdades que a gente conhece, todos nós conhecemos, todos nós. Não haverá novidades aqui. Todos nós sabemos disso, tá? A grande maioria do que vai ser falado aqui já é sabido. Mas, novamente, é que a gente precisa novamente ouvir. Deus trouxe isso para mim, me tirou da zona de conforto. Ontem, ou hoje, ou ontem, na verdade, estava eu lá quebrantado, com os joelhos dobrados, fazendo meus votos com Deus a respeito disso. E é assim que Deus quer fazer, sabe? Deus quer falar com você sobre o que vem agora, ou sobre o que já deveria ter vindo, né? Porque o que acontece é exatamente isso na nossa vida, né? A gente se converte, a gente é perdoado, né? A gente é justificado, a gente é reconciliado com Deus, e a nossa vida espiritual, ela para, ela vira uma linha, né? Ela não se mexe mais, de repente, alguém já está servindo aqui na igreja, mas nada é produzido a partir de nós. E Deus falou muito comigo nesse sentido, sabe? Por quê? Porque vivemos exatamente o que deveria estar mexendo conosco. Vivemos um momento de intensificação do mundo sobre nós. A maré tem ficado cada vez mais forte e nós, em vez de caminharmos no mesmo sentido, temos muitas vezes não acompanhado esse ritmo, essa intensificação. Por isso eu quero trazer isso para os irmãos. Quero falar com os irmãos, quero citar aqui, não é o texto que eu vou trazer para os irmãos, mas são dois versículos, ou enfim, 2 trechos bíblicos, que vem, na verdade, corroborar, vem confirmar isso que eu estou falando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Amém. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também.
Queridos, aqui é uma advertência profética de Paulo a Timóteo, sabe? Sobre esse fim dos tempos, sobre o que caracteriza esse fim dos tempos. Exatamente isso. E é interessante aquele último ali que fala da falsa religiosidade, né? Aparência de piedade, mas uma religiosidade falsa. Veremos Mateus capítulo 24, de 9 a 13, por favor. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Queridos, o que há de semelhante entre os dois trechos bíblicos aqui é porque ambos caracterizam o fim dos tempos como algo particular na linha do tempo que a gente vive. Ambos olham o fim dos tempos como algo mais desafiador, um período de tempo mais desafiador para o cristão. E é exatamente isso que eu tenho dito aqui, e eu tenho falado que a necessidade da gente buscar a transformação, ela precisa acompanhar, a santificação precisa acompanhar esse ritmo. A intensificação de tudo que está acontecendo, ela tem que ser diretamente proporcional à intensificação da minha santificação. E muitas vezes eu vejo o crente, e eu me incluo, tá? Toda vez que eu falar o crente, eu me incluo. Se convertendo, tendo aquelas primeiras etapas ali, e colocando parece que um ingresso, um passaporte para o céu debaixo do braço. E agora basta que eu vá à igreja, basta que eu participe aos domingos, basta que eu esteja no culto, talvez, da quarta-feira também, talvez, e está tudo certo. Eu vou servir ali, talvez, e está tudo certo. E tudo acontece do lado de fora da igreja. E do lado de fora da igreja, eu não consigo refletir a imagem de Cristo em mim. Do lado de fora da igreja fica difícil perseverar, justamente porque eu não me separo do pecado, eu não tenho tudo aquilo que a santificação gera em mim, eu não vivo isso, porque eu entrei, na gíria a gente fala no rame-rame, entrei naquela coisa trivial do crente, sabe? Naquele trajeto trivial, e não faço mais nada, e está bom. E a gente vai sendo engolido pelo mundo. Objetivos da transformação, da santificação. Inclusive, se eu pudesse dar um título para a nossa conversa hoje, para essa palavra, seria transformar é um dever. Vida transformada é um dever, melhor dizendo. Não é uma opção do crente. Objetivos da transformação. Nós nos separamos do pecado para Cristo. Crescemos espiritualmente. Não tem como a gente continuar com o que a gente tem de conhecimento, que é o que vai nos capacitar a vencer o mal, o dia mal, as lutas, as tempestades, com o que a gente tem de conhecimento, e está bom. Refletimos a imagem e o caráter de Cristo em nossa vida quando nós nos santificamos. Testemunhamos de Cristo. Uma vida transformada é um testemunho vivo, impacta os lugares, os ambientes que eu habito. Tudo gira em torno dessa guerra, querido, que está escrito lá em Gálatas, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, pela oposição que existe isso. E isso se torna cada vez mais acirrado, e eu preciso me preparar para isso. Eu vou falar de Mateus, capítulo 24, era um texto que eu estava lendo, estava meditando nisso, capítulo 24, versículo 12, salvo engano, a gente leu, que é quando Jesus, né, no Monte das Oliveiras, fala sobre o esfriamento do amor de muitos em função da maldade, do aumento da maldade. E eu estava conversando com Deus no sofá da minha sala, mas por que vai haver esse esfriamento?
eu comecei a ver, listei 3 pontos. Eu listei o tempo que gera falta de relacionamento, a falta de tempo com Deus, que gera falta de relacionamento. Isso é normal em qualquer relacionamento vivido, de namorado, de marido e mulher. Distanciamento, falta de relacionamento, falta de tempo. Antigamente, a gente conseguia administrar o nosso tempo, encaixar ali o tempo com Deus, o tempo com a minha profissão, o tempo com a minha família. Hoje não dá mais. Está claro que a gente está vivendo um dia aí com menos de 24 horas. E a verdade é que a gente precisa priorizar. Hoje, aquilo que você cresceu ouvindo, né, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, virou clichê, mas não virou uma verdade, porque é preciso colocar em prática. Hoje, muitos buscam primeiro todas as outras coisas, torcendo para que Deus seja acrescentado na nossa vida. E isso vai se refletir num momento de dificuldade que você não vai conseguir passar. Então, toda vez que um pastor vem aqui e traz uma palavra, entenda que é o amor de Deus com você. Entenda que é o amor de Deus com aquilo que vai vir e Ele quer te ver passando por aquilo como um cristão que busca a santidade. A outra, distrações. O inimigo precisa apenas nos distrair. Falei aqui, o inimigo não precisa nos destruir. Ele só precisa distrair a gente. Ele não precisa fazer nada a mais do que isso, porque é na distração que eu perco o meu foco. É na distração que eu perco o meu tempo com Deus. É no excesso de ocupações do meu dia que eu deixo de me relacionar com meu Deus. E eu vou esfriando. O aumento da maldade, ele não choca mais, né? Se os irmãos forem ver, ninguém aqui gosta de ver uma notícia de um pai matando seus 2 filhos. É horrível. Mas se os irmãos forem lembrar quem é, né? Na minha época, há 20, 30 anos atrás, isso chocava absurdamente. Não é que hoje seja normal, mas é porque a gente está tão acostumado. Semana passada teve um caso, essa semana tem outro, semana que vem vai ter outro, que tu já não olha com aquela repulsa, com aquela aversão. É esfriamento. Isso já não mexe mais com você. Já não mexe. A maldade está de uma proporção que isso já não mexe com você. Então, queridos, quando eu penso naquele irmão que eu vou conversar, e já aconteceu, que o irmão que eu vou conversar sobre isso, meu irmão, vamos caminhar junto, deixa de fazer isso, vamos fazer isso junto comigo, vamos lá, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Ele fala, pastor, eis que tudo se fez novo, eu já me converti, e, cara, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aqui mora um grande perigo, meus irmãos. Aqui mora um perigo de esquecer-se de que tudo que é novo vira velho. Tudo que é novo fica velho. Daí a Bíblia nos falar sobre renovar a nossa mente. A transformação vem através do renovo, que é tornar novo de novo. Revestir-se do novo homem, daquela natureza lá que você deixou para trás, mas daquela identidade nova em Cristo. Revestir-se de novo. O que é vestir-se de novo? Então, queridos, o que é novo, um dia fica velho. A minha tarefa e a sua é renovar, é se revestir novamente do novo homem. Então, como conclusão, nesse primeiro momento de introdução, a gente, 1 Coríntios vai dizer assim, portanto, aquele que pensa que está de pé, tem outra versão que fala, aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. É interessante que essas 2 versões, ambas, elas têm algo em comum. As 2 não consideram ninguém definitivamente de pé. Nenhuma das 2. Ou você pensa que está de pé, ou você julga estar de pé. As 2 consideram a iminência da queda. Sabe, o pastor fala uma coisa aqui com muita razão. Ele fala que a gente está na beira do abismo. Todos nós. A gente não caiu ainda por falta de oportunidade. A verdade é essa, porque o dia, ele é assim. O dia, ele é mau. Então, assim, agora, caiu,
Apocalipse vai dizer: lembre-se de onde caiu e volte às práticas iniciais, aquilo que você praticava. Sabe, o primeiro amor? Aquilo que você não vive mais porque você adormeceu espiritualmente? Volte a praticar. Teve um irmão no treinamento de Connect, o irmão é uma bênção, não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é uma bênção. Ele tem pouco tempo de batizado, então, assim, é um novo convertido. E aí ele sempre muito humilde, né? Falando, pô, pastor, mas assim, é porque eu não, assim, o que eu sei, o que eu conheço, é assim. Eu falei, meu irmão, para com essa humildade. Meu irmão, é mais fácil você chegar no céu do que eu. Se bobear, você vai chegar lá e tu não vai me encontrar. Sabe, porque tu está vivendo a melhor fase. Tu está vivendo a fase que tu fala assim, cara, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Cara, então assim, você está vivendo o que eu já vivi certa vez, mas eu deixei de viver. Eu deixei de ver vida transformada. Para quê? Santificação, para quê? Eu estou bem. E é um ledo engano, e é muito fácil a gente se enganar. Muito fácil. Às vezes a misericórdia do Senhor vem, a gente consegue passar por uma luta, a gente consegue passar por uma aprovação, e isso só reitera a nossa falsa impressão de que estamos bem. E os tempos chegando ao fim. Tempos cuja característica comum, né, fim dos tempos, últimos dias, é a intensificação desse pensamento corrompido, desse pensamento mau, de tudo que a gente viu. E a gente começa a ser engolido por tudo isso. Olha só, sou eu que estou falando isso, queridos? Por que eu não estou falando para quem não é crente? Por que eu estou perturbando o crente? Por que eu estou perturbando quem já sabe de tudo? Deixa eu te falar. Eu vou exemplificar com 2 textos aqui, que é uma orientação bíblica para cristão, tá? Sobre a necessidade de se transformar. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade deles. Queridos, Paulo está falando com a igreja de Filipos. Uma igreja que, por aqui, você já percebe que era uma igreja, cara, que não era obediente só na presença dele, ainda mais na ausência. Uma igreja que ficou conhecida por ser generosa, uma igreja que coração ensinava, colada no apóstolo, sabe? Uma igreja, assim, firme, mesmo sofrendo tanta oposição, firme. Pô, vem o apóstolo Paulo e fala assim, olha só, ponham em prática a salvação, ou seja, ela não é algo abstrato que está lá, é um título que está em cima da do meu armário, não é. Ponham em prática a salvação de vocês. Né? Ele, de alguma maneira, quer dizer, ele está orientando um comportamento cristão, né? Uma vida que reflita essa salvação, colocar em prática essa salvação. O outro, quer dizer, mais breve ainda, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mais claro do que isso, não tem. E só para terminar essa parte aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que vai permear toda essa palavra aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não, o contrário, capítulo 12, versículo 2. Amém. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas é aquela adversativa que fala, não faça isso, mas, em contrapartida, faça isso. Oposição de ideias. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem 2 coisas aqui, queridos, olha só. Primeira coisa, eu não consigo, são 2 coisas opostas, né? Eu não consigo
quando ele bota aquele mais, ele está falando o seguinte: não dá para se amoldar ao padrão desse mundo e se transformar pela renovação da mente. Ele não está falando, semanticamente, que se eu me transformar, se eu não me transformar, eu vou me amoldar. Mas espiritualmente isso existe. Por quê? Porque quando você não se transforma, você fica vulnerável àquilo que o mundo joga em cima de você. Então, inevitável. Por isso que o diabo só precisa te distrair. Ele não precisa te botar venha para o curso Como Ir para o Inferno. Não existe. Basta que você se distraia. Basta que você não transforme a sua vida a partir da renovação da sua mente. Você necessariamente vai se amoldar às coisas do mundo no qual você está. Você deixa de pertencer quando você não se transforma. A outra coisa que está falando aqui, existe uma finalidade com essa transformação. Por que eu estou querendo alertar os irmãos, depois de ser alertado, né, por Deus, para uma vida de transformação? Existe uma finalidade para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem como eu experimentar essa vontade de Deus sem me transformar? Não tem como, é o que o versículo está falando, tá, queridos? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. A gente vai ler um texto, foi um texto que eu trouxe. Eu trouxe um texto específico aqui para a gente estar exemplificando uma vida transformada. Ele fica em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. E aí, como eu costumeiramente faço, a gente vai lendo, a gente vai trocando uma ideia, vai conversando, eu falo com os irmãos, para ser um pouco mais didático e não ser uma leitura tão cansativa. Já está ali? Amém. Por que eu trouxe esse, queridos? Esse texto aqui é do endemoniado gadareno. Pô, pastor, quer falar sobre vida praticada? Pega leve, né? Fala sobre Paulo, cara. Pô, Paulo tem uma vida super transformada. Paulo foi da água para o vinho, né? É um cara perseguidor, ferrenho de cristãos, e olha no que ele se tornou. Mas eu senti no coração isso, queridos. Eu senti no coração de que me comparar com Paulo me deixa muito na zona de conforto, sabe? Me deixa uma honra me comparar com Paulo. E não é isso que eu quero. E agora eu estou falando por mim, quando eu falo do endemoniado gadareno, que é um cara extremamente vivendo uma degradação horrível, preso, aprisionado, cheio de demônios, e ele tem uma vida transformada, isso me remete à minha vida, porque eu falo para os irmãos, me abro, eu não achava que eu seria capaz de, em Deus, ter uma vida transformada, dada a profundidade que eu tive de pecado, de vida promíscua, de drogas, de sexo, de coisas que me afastaram de Deus de uma maneira que eu falei, eu não tenho como um dia estar tão próximo de Deus mais. E o endemoniado gadareno vai lá para o outro extremo e mostra que Deus liberta e Deus é capaz de transformar vidas. E isso, para mim, foi assim, um exemplo muito grande. A segunda é essa que eu falei, é o nosso crivo, os nossos critérios falsos, sabe, endemoniado gadareno, a gente olha numa distância da gente, né? Paulo está mais pertinho, né, da nossa santidade, né? A gente está ali mais parecido com Paulo do que com o endemoniado gadareno, né? Mas, assim, a gente vai ver a vida transformada desse cara e a gente vai entender que, nossa, aí realmente talvez até você consiga enxergar uma distância, mas porque eu preciso muita coisa para ter a vida transformada que esse cara teve. Esse cara, o que ele fez, eu ainda não fiz metade do que ele fez. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Vou ler com os irmãos aqui. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Aqui, Jesus está vindo lá de um dia cansativo para caramba, lá, provavelmente Cafarnaum, que era onde ele ficava no lado oeste do Mar da Galileia. A esmagadora maioria do ministério dele era daquele lado, sabe? E é interessante quando a gente entende aqui o que veio antes, entende toda a geografia, porque a gente percebe que Cristo, depois de ter um dia de orientando, ensinando, curando, cansadão, porque ele era homem, né?
ele chega e fala assim para os discípulos: vamos para o outro lado. Certamente teve um certo susto aqui dos discípulos, porque o outro lado era um lado de cidades gentias, sabe? Cidades pagãs. Decápolis ficava lá. Decápolis são as 10 cidades gentias, e uma delas é Gadara, né? Onde estava esse endemoniado. Então, assim, que interessante a missão. Como é que Jesus, ele marca um encontro, e a gente vai ver ao longo do texto que esse encontro já havia sido marcado por Cristo para encontrar esse endemoniado, mas como que Jesus, as fronteiras dele não são limitadas, né, aos judeus ali, ele foi atrás dos gentios, e como que eu me vejo nisso, cara? Como que eu me vejo nisso? Como que eu gosto de ter crente do meu lado, mas quando vem alguém, sabe, diferente do que eu acredito, alguém que fala diferente de mim, alguém que pensa diferente de mim, alguém que se comporta diferente de mim, sabe? Alguém com o qual eu não concordo, que há divergências entre a gente, mas Jesus morreu por ele também. Qual é o amor que eu tenho por essa vida? Jesus marca um encontro com um endemoniado lá do outro lado, onde os judeus não iam, era uma cidade gentia, pagã. Eu comentei aqui mais cedo que o sobrado ao lado do meu foi vendido agora, e aí eu estava vendo o pessoal, o rapaz chegando, estava vendo porque estava ali, não sou fofoqueiro não, né, irmãos? Eu estava ali na calçada, e aí o rapaz estava chegando, e aí, educadamente, fui lá, cumprimentei, me apresentei, e uma tatuagem de Iemanjá enorme na perna. Aí quem é crente pensa logo assim: sangue de Jesus tem poder, né? Não, queridos, não. A gente gosta de ter crente do nosso lado, né? Vamos morar junto. Ô, irmão, vem cá, vamos morar junto. Pô, vou deixar meu filho aí. Não, Jesus coloca essas pessoas do nosso lado para eu fazer diferença, porque eu tenho que ir para o outro lado do mar, sabe? Eu tenho que fazer o que Cristo fez. Então, assim, aqui já fica interessante isso, mas podemos continuar. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Não foi em qualquer momento que ele saiu dos sepulcros no qual ele vivia, ele não só passava pelos sepulcros, ele vivia nos sepulcros, isso vai ser dito ali. Mas o encontro já estava tão marcado, sabe, que Jesus, quando ele desembarca, não à toa, quando ele desembarca, o rapaz vai encontrá-lo. Amém. Esse homem vivia nos sepulcros, como eu coloquei. Falei aqui mais cedo que quando a gente vive, quer dizer que a gente não sai de lá. Eu dei um exemplo que a minha esposa, ela fala que eu vivo no mercado. É porque eu não saio de mercado, eu sou meio fora da curva, eu gosto de fazer compra, eu gosto. Ela fala: Silas, não é possível, tu esqueceu isso só para voltar do mercado. Eu falo: não, Cesane, não, porque, enfim, esqueci. Mas eu gosto. Me abri aqui certa vez com um pastor, na casa dele, não me recordo. Falei: pô, pastor, eu acho que eu sempre fui muito simples, né? Muito humilde, né? De família, filho de pastor, né? Pastor, o chamado não é para enriquecer, né? Então, enfim. Então, assim, eu via as crianças, né, comendo aquele biscoitinho recheado, a gente não tinha para comprar aquilo. Então, acho que hoje, quando Deus abençoou, eu vou no mercado cheio de raiva, né? Vem cá e pego aquele recheado, toma aqui. Então, eu adoro o mercado, adoro encher a despensa. Mas vamos lá, ele vivia lá, ele não saía de lá. Ninguém conseguia aprender. O lugar dele era lá, era aquele lugar de morte. Podemos continuar? Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mais uma vez, mostra aqui que ele não saía de lá, era noite e dia dessa maneira. Amém. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Mais uma vez, quando viu Jesus, foi e prostrou-se. Amém. Gritando em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormente. Queridos, interessante aqui, eu estava lendo isso aqui, eu falei: caramba, quantas vezes Jesus está
naquilo que eu orei para que ele estivesse. Quantas vezes eu pedi orientação do Espírito Santo, eu pedi, Jesus, vem comigo, está difícil, vem comigo. E eu não consigo enxergar, eu não consigo identificar Cristo naquilo, sabe? Ou muitas vezes eu estou passando por uma batalha que a minha fé é tão pouca que eu acho que, mesmo Jesus ali estando, eu falo, cara, sabe, eu temo, o diabo reconhece, e ele fala, Jesus. E aí tem aquele aposto ali, né, que é aquele termo ali que caracteriza o anterior. Filho do Deus Altíssimo, esse é Jesus. Disse isso porque Jesus lhe havia dito, espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Legião aqui é um termo militar, um termo romano, militar, né? Ele é a unidade ali maior da divisão militar, em torno de 3 a 6 mil homens. Então, aqui dá uma ideia muito clara de quão possesso estava aquele homem. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e nele se afogou. Esse trecho aqui, eu pensei em não colocá-lo aqui porque ele não tinha uma relação direta com a mensagem, mas eu entendo que os irmãos podem ficar, de repente, curiosos, já ter escutado isso aqui. Então, eu deixei ele aqui para que, se o irmão ficar curioso sobre por que os demônios não queriam ficar naquela região, o que tinha naquela região? Porque ele permitiu ir aos porcos. Queridos, pastor Ismael é um homem estudado. Vocês procurem o pastor Ismael vai tirar toda a dúvida de vocês, tá? Pastor Ismael, que bom que você está aí, querido. Os que cuidavam de porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem. É assim, né? Depois do seu encontro, tu olha para Jesus e vê a pessoa, tu olha para a pessoa e vê Jesus. É uma simbiose. Que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. Esse endemoniado agora, ele está sentado aos pés de Jesus, que ele andava para lá e para cá se cortando. Ele está vestido, ele andava nu, e completamente confuso, enfim, agora está em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi, poderia ter terminado ali, né, mas um coração de alguém obediente, submisso. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Entende-se, inclusive, queridos, que esse endemoniado de Gadareno, ele foi o primeiro enviado por Cristo, até antes dos discípulos, porque por uma região específica, ele teve um envio, e ele não foi só na região dele, tá? Gadara, foi em toda Decápolis. As comunidades cristãs ali começaram por causa desse cara. Eu não fiz metade, nem um terço disso, e eu quero olhar para esse homem e ver o que ele tem para me ensinar. E são 3 coisas que ele tem para ensinar a gente. Primeira delas, os sinais de uma vida transformada. Vamos lá. Assentado aos pés de Jesus. Queridos, aquele que andava para lá e para cá, confuso, enfim, para lá e para cá, e se cortava, se automutilava, agora ele está assentado aos pés de Jesus. Ele encontra um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar de vida. Sai dos sepulcros, que era um lugar de morte, e encontra um lugar de vida.
orando a Deus sobre isso, Deus me fala sobre 2 tipos de pessoas, sabe? Deus fala sobre pessoas que não estão nos sepulcros, mas proferem palavras de morte dentro de casa. Matam sonhos das suas esposas, mutilam expectativas dos filhos nele próprio como referência. Os filhos olham para a gente como quem eu quero ser, aquela referência que eu quero seguir. Isso é mutilado por palavras negativas, palavras que matam, sabe? A gente precisa ter esse cuidado, tá, queridos? Eu falo isso por mim, tá? Porque, assim, comentei aqui mais cedo. Quem aqui nunca, na época da pandemia teve muito, mas a mãe que ainda ensina o seu filho em casa, né, faz dever de casa com o filho em casa, cara, é luta, viu? É luta. Meu Deus do céu. Na época da pandemia era terrível. Meu Deus, você explica o óbvio. Tá óbvio. Tá óbvio. E o abençoado não entende, meu irmão. Tu sabe o que é, assim, é porque eu sou de Deus. Porque é muito fácil tu falar, pô, tu é burro, filho. Meu Deus, como tu é burra? Mas são palavras que matam. Olha a autoestima dessa criança. Sabe, se o pai, a mãe, acha isso de mim, pô, eu não vou dar em nada, eu não sou ninguém mesmo. Eu não sou, já tenho quem fale isso para mim na escola. Cara, agora meu pai. Aí a mulher que, pô, quer fazer um curso, quer fazer aquilo, e o marido vai lá e não, tem que ficar em casa. Veio de um lar instruído, que é ele que trabalha, que a mulher fica em casa. Lugar de mulher em casa, lugar... Aí mata sonhos, sabe? Aprisiona a mulher. Então, queridos, assim, fiquem atentos a isso, tá? Outro grupo de pessoas, sobre esse aspecto ainda, são pessoas que começaram muito bem, mas em dado momento adormeceram espiritualmente, sabe? E hoje, elas até estão na casa de Deus, mas por religiosidade, pelo automático. Porque domingo é dia do Senhor. Sabe aquela frase clichê? E aí você vai à igreja. Você não vem sedento, sabe, com faca no dente, eu quero encontrar o meu Deus. Sabe, nossa, eu tenho sede dele, eu quero... Você não vem assim. Óbvio que quando eu falo você, eu falo, né, de uma maneira genérica. A gente não faz isso, a gente vem de maneira muito religiosa, sabe? E aí eu lembro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, não precisa colocar, mas é quando Jesus fala, essas pessoas, elas se aproximam de mim, elas estão fisicamente próximas de mim, elas me honram com os lábios, mas o coração está distante. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem. É Jesus falando. Salvo engano, é aqui ele está parafraseando o profeta Isaías. Essas pessoas existem. Muitas vezes estamos aqui, o coração está longe. O coração está longe. Eu sou aquele cara que, assim, hoje eu venho trazer essa palavra, falo isso abertamente para os irmãos, talvez esse seja um defeito meu. Hoje eu trago essa palavra de alerta para mim, porque eu fui alertado sobre isso. Ontem eu me quebrantei muito com Deus a esse respeito, sabe? Sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu poderia fazer mais. E essa diferença existe por quê? Eu não entendo porque, o que está faltando em mim para eu fazer mais, sabe? Tudo já foi feito da parte dele, só falta eu fazer. Por que eu não tenho feito mais? Mas assim, estar aqui é aquilo, eu falo para mim também, tá? Aquilo que eu estava falando, eu sempre pensei assim, um jeito muito aberto, muito duro, mas existe muita sinceridade, existe muito amor na sinceridade. Cara, se é para estar assim aqui, nem vem, sabe? Cara, nem vem, sabe por quê? Tu está perdendo, pô, tu podia estar no boteco enchendo a cara com os teus amigos. Mas sabe por que eu estou falando isso? Assim, não é bem verdade isso, porque a palavra não volta vazia, você vai ser tocado de uma maneira. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, faça valer a pena. Faça valer a pena.
Não deixe ser um tempo que você passa aqui sentado, ouvindo aquilo que Deus prepara para o seu coração. E depois tu volta vazio, tu volta igual para casa, tu volta proferindo as mesmas palavras, sabe? Tu volta sem um tempo para Deus, tu volta àquela tua vida de coração quebrantado, de oração sincera, de leitura da palavra, de confronto. Não existe, porque você está sempre ocupado. Então, assim, atenção a isso, sabe, queridos? Aqui, no momento que eu lembro aqui do salmista, né, que fala, Deus, ó Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. É esse sentimento que eu preciso ter. Aí o segundo sinal desse endemoniado, vestido. Queridos, eu não estou falando, obviamente, de roupa, como o caso dele foi, literalmente, né? Até porque, se eu estivesse falando de roupa, tem muita gente, que eu falei mais cedo, tem muita gente bem vestida e completamente nua, espiritualmente, né? E não eu falo de vestes de justiça. Eu falo de vestes limpas, vestes consagradas, sabe? Vestes, sabe, sem máculas. Vestes de alguém que se revestiu de Cristo e se assemelha com Cristo. São essas vestes que eu falo. Efésios, querido, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Gálatas, Paulo vai dizer que aqueles que foram batizados se revestiram de Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Se despir, estou falando de roupa, estou falando de vestes, por isso que Deus trouxe isso ao meu coração, quando eu vi que o homem estava vestido, vida transformada. Dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem. Queridos, para se renovarem na forma de pensar e se revestirem do novo homem. Para o quê? Dispam-se para que isso possa acontecer. Não tem como, pode deixar até aqui, que depois eu continuo. Não tem como você continuar com seus velhos hábitos, continuar com seus costumes, que envergonhavam a Deus, sabe, que te distanciavam do Pai. Não tem como você fazer isso e você ser vestido do novo homem. Não tem como, sabe? Ou você deixa os hábitos para ser vestido do novo homem, ou você carrega os hábitos com você. É um esforço. A transformação é algo do Espírito Santo, não é nosso. É Ele que ministra sobre a nossa vida. Mas existe uma iniciativa nossa, de quem quer ser transformado, de quem quer deixar hábitos para trás, de quem quer se vestir do novo homem. A transformação, Ele tem poder para fazer, mas existe uma iniciativa nossa. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Amém, querido. Amém. Não precisa colocar, mas Apocalipse vai dizer assim, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Querido, aqui não precisa de exegese, aqui é conservar, é dicionário. Conservar é manter em bom estado, conservar é mantenha bom, no mesmo estado anterior, sabe? Mantenha, conserve, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O terceiro e último sinal dessa parte aqui, depois eu vou falar para os irmãos como que a gente pode renovar a nossa mente para então ser transformado. Mas o terceiro e último sinal de vida transformada é em perfeito juízo. Esse homem estava sentado aos pés de Cristo, ansioso, ansiando por Cristo, estava vestido com vestes novas, e agora ele está em perfeito juízo, um cara que estava com o pensamento, a cabeça toda, sabe, totalmente possesso, enfim, e agora ele tem paz, ele tem clareza, ele tem domínio próprio. E aqui eu penso muito na mente, porque a mente é a via pela qual o diabo ataca a gente, sabe? Todo sentimento de inveja, de cobiça, de raiva, tudo começa na mente, sabe? Aqueles pensamentos, aqueles estímulos, eles são processados pelo nosso cérebro,
que libera neurotransmissores, isso gera reações, que são as emoções, e aí, uma vez ali conscientizadas, elas geram sentimentos. Tudo começa na mente. O diabo ele tem uma artimanha de entrar na tua mente e te deixar confuso. Mas por que eu existo? Por que Deus quer de mim? O que eu tenho que fazer? Você fica assim. Aí depois o diabo começa a te esgotar. Vem o esgotamento. Sabe por quê? Porque quando você está esgotado, você não produz nada, você não constrói nada. Você está esgotado. Eu não sei o que fazer. Meu Deus, eu vou para lá, está confuso. Aí depois do esgotamento, vem a baixa autoestima. Porque eu não produzo nada. Eu não sou útil. Eu não sou nada. Aí vem a pessoa cabisbaixa, a pessoa que deixa de caminhar com Cristo, a pessoa que se entrega, a pessoa que se mata. O diabo ataca a mente, queridos. E Deus fala comigo aqui que tem pessoas que estão dentro do seio familiar, pessoas, sabe, que têm tido uma vida ali de, enfim, compromisso com a igreja e tudo mais, mas está inquieta. A cabeça não tem paz. E não sabe nem por quê. A pessoa não sabe por quê. Tem pessoas assim, que estão com a cabeça confusa, às vezes depressiva, sem saber de onde vem aquela tristeza, aquela que começa aqui na mente. Mas por que, Jesus? Por que eu tenho tudo? Estou indo na minha igreja, eu tenho minha família, e não sabe. É o diabo atacando, querido. Necessidade de se santificar. Necessidade de se encher de Cristo. Como que a gente se santifica? Como que a gente se transforma? Através da renovação da nossa mente. E como que é a renovação da nossa mente? Eu vou falar para os irmãos aqui só alguns pontos para a gente encerrar. Queridos, dicas bem práticas, tá? Eu falei que a palavra seria uma palavra bem prática, não seria uma palavra de nada mirabolante, algo que você sabe, mas você precisa ouvir de novo, que eu sabia e eu precisei ler de novo. Deus precisou revelar para eu poder ser mexido, para eu poder me quebrantar e ver que eu preciso fazer mais. Não se amolde ao padrão do mundo, né? O primeiro ali em Romanos, capítulo 12. Não se amolde, né? Não cria essa forma do mundo. É muito fácil a gente aceitar essa cultura, né? Com tudo que existe aí. Aqui, a gente não se amolda sendo vigilante no que a gente lê, no que a gente ouve, no que a gente vê. Hoje está absolutamente tudo sobre isso. Sempre foi, mas hoje acompanha, né, a informação assim, absurda que existe, informação que eu não sei de onde vem, eu não sei qual é a fonte, e vem, pessoas ouvem, às vezes, as pseudo-pastores, pessoas que estão... Eu não sei qual é a motivação daquele pastor, daquela pessoa que está colocando ali. Eu estou falando, tu não tem falando de pastor, eu estou falando sobre falsos profetas que Deus falou que existiria. Mas é aí que você dá credibilidade. Isso vai te colocando na forma do mundo. Sabe, queridos? Substitua pensamentos antigos pela palavra de Deus. Falei mais cedo, a verdade bíblica, ela confronta. Ela confronta. Ela não deixa você ser enganado, não. Sabe? Você tem pensamentos antigos que são duvidosos. Vai para a Bíblia, vai para a palavra. A palavra de Deus, ela corta, sabe? Ela é cortante demais. Ela não vai te deixar enganado. Ela sobrepuja, ela suplanta aquelas pseudo-verdades que você carrega e que só estão te distanciando. Foque em pensamentos puros, querido. Encher a nossa mente com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é de boa fama. Paulo já falava isso. Né? Então, assim, o que cabe a mim? Escolher ativamente pensar assim. Controle da nossa mente. Controle. Falei aqui, já falei isso antes. Vou repetir, eu sou completamente maluco quando vem pensamentos assim, cara, que eu estou no shopping, eu estou no mercado, sangue de Jesus tem poder. A minha esposa olha para mim, que isso? Fica tranquila, fica em paz.
Mas, meu irmão, aqui não vai atacar, bicho. Não vai atacar. Mas vem, os pensamentos vêm, tá? Os pensamentos vêm. O controle é nosso. O controle é nosso. Então, mantenha um controle ativo do que você tem visto. Permita a ação do Espírito Santo. Despoje-se do velho homem. Deixar para trás comportamentos passados, sabe? Aquilo que eu falei do velho homem. Não é um esforço humano a transformação. É do Espírito Santo. Mas cabe a gente deixar para trás para poder viver uma vida nova, uma vida de transformação. Busque uma vida de adoração e de rendição, queridos. Romanos 12, 1, para terminar, querido, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo. Eu não estou falando sobre nada espiritual, estou falando sobre corpo, sobre rotina, sabe? A minha vida, o meu dia a dia. Ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo. Não é um sacrifício do Antigo Testamento que morria lá. Não, é um sacrifício vivo. É de você caminhar morrendo para as coisas do mundo, para os prazeres da tua carne, morrendo para os desejos que te afastam de Deus. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Separado do pecado, sabe? Longe disso. Esse é o culto racional de vocês. A adoração verdadeira, queridos, ela tem uma lógica muito clara. Não é emoção, não é. Culto racional é um movimento inteligente, tem uma lógica muito fácil. Uma lógica. Você percebe o quão grandioso foi o que Deus fez por você. E você o cultua, você o adora, ponto. É isso, sem emoção. Você quer se emocionar? Amém, querido, amém, é bênção. Mas assim, não deixe de fazer esse culto racional, prestar esse culto racional, entendendo com quem você está falando, para quem você está fazendo aquele culto, para quem você está adorando. Deixa eu te falar duas coisas para terminar. Para a gente entender que essa palavra é para mim e é para você. Vou falar sobre alguém da Bíblia, sobre quem a gente fala bem mal, que é Balaão. Balaão e Jezabel são o casal do inferno, né, queridos? Do inferno. Meu Deus. Outra vez, sangue de Jesus tem poder. Balaão, cruz credo. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de Balaão. Você vai lá no livro de Números, vai ler a respeito de Balaão. Balaão via o invisível. Ele falava com Deus. Balaão tinha experiências com Deus. Balaão, Deus falava através de Balaão. A Bíblia fala que Deus colocou palavras dele na boca de Balaão. Olha isso. Por que a Bíblia fala tão mal de Balaão, desse profeta, cujas profecias todas se cumpriram? Coração corrompido. Uma autoanálise, queridos, assim, como que está o meu coração? Tudo que eu tenho feito não é o que Deus busca em mim. Deixa eu ler para vocês o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, para a gente terminar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Queridos, eu estou falando sobre pessoas que tiveram dons maravilhosos concedidos pelo Espírito Santo. Sequer foram reconhecidas por Deus. No início eu falei sobre orientações para o cristão, e agora a gente está vendo como é que a coisa acontece, né? De fato, na prática. Isso vai acontecer. Você sabe por quê? Ali você viu que afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade. Aí você fala assim, pastor, eu não pratico iniquidade nenhuma.
Eu sou certinho. Tiago vai dizer sobre aquele que sabe fazer o bem e não faz. O que ele faz? Comete pecado, comete iniquidade. Como que tu não comete iniquidade? Será que todo bem que você deveria fazer, você faz? Se você não faz, você comete pecado, você comete iniquidade. E aí, estamos fadados a quê? A vivermos essa vida aqui de domingo e quarta-feira, e quando chegarmos no grande dia, Deus pedir para que a gente se afaste, porque Ele sequer nos reconhece. Estou falando o que Ele fez. Então, a mensagem, o recado de hoje é esse, queridos. Eu quero que vocês levem para casa isso no coração de vocês. Se possível, entrem no quarto de vocês, fechem as portas e orem para Deus, sabe? Façam uma autoanálise. A autoanálise ela é tão necessária para que eu possa caminhar e seguir adiante. A autoanálise é tão necessária para não seguir do jeito que eu estou. Eu não posso seguir do jeito que eu estou. Então, assim, vem em mim, Deus, o que há mal no meu coração. Esse é o convite que eu quero fazer para você. A igreja entendeu?